E retomamos a nossa leitura. Eu começo aqui, daqui a pouco eu passo para um dos colegas que desejarem dar continuidade à leitura, então. O item é o B, página 139, o esquecimento de intenções. Nenhum outro grupo de fenômenos é mais apropriado do que o esquecimento de intenções para provar a tese de que a escassez de atenção por si só, não é suficiente para explicar um ato falho. Uma intenção é um impulso para a ação, o qual já encontrou aprovação, mas cuja execução foi deslocada para um momento adequado. No entanto, no intervalo que assim se criou, é bem possível que sobrevenha uma alteração nos motivos, de tal forma que a intenção não seja executada, mas nesse caso ela não é esquecida, mas revista e cancelada, né? Isso é bem importante. Ela não é esquecida, mas revista e cancelada. O esquecimento de intenções a que nós estamos sujeitos cotidianamente e em todas as situações possíveis, não costumamos explicá-lo por meio de uma inovação na equação de motivos, mas em geral o deixamos inexplicado ou então buscamos uma explicação psicológica, na suposição de que, no momento da execução, já não se encontrava mais disponível a atenção que a ação requer. Ação que teria sido condição indispensável para o advento da intenção e, portanto, teria estado disponível para a ação naquele momento. A observação de nossa conduta normal em relação às intenções leva-nos a rejeitar como arbitrária essa tentativa de explicação. Quando concebo pela manhã uma intenção que deverá ser executada à noite, é possível que me lembre dela algumas vezes no decorrer do dia, mas ela não precisa absolutamente tornar-se consciente durante o dia. Quando se aproxima o momento de sua execução, ela me ocorre de repente e me leva a fazer os preparativos necessários para a ação prestabelecida. Quando saio para um passeio e carrego comigo uma carta que ainda deve ser postada, não preciso, como um indivíduo normal e não neurótico, carregá-la na mão por todo o trajeto e, nesse tempo, ficar procurando uma caixa de correio onde eu possa colocá-la. Mas eu costumo colocá-la no bolso, seguir meu caminho, deixando meus pensamentos vagarem livremente. Olha que fantástico essa metáfora freudiana. Aquela ideia eu deixo no bolso, né? Eu deixo no meu pré-consciente ali até o momento de optar por postá-la. Deixando meus pensamentos vagarem livremente, e conto com o fato de que uma das próximas caixas de correio há de chamar minha atenção e me levará a pôr a mão no bolso e a retirá-la. A conduta normal, diante de uma intenção concebida, coincide completamente com o comportamento experimentalmente produzido das pessoas a quem se deu, em hipnose, uma sugestão pós-hipnótica de longo prazo, com que se costuma chamá-la. Habitualmente se deve, habitualmente se descreve, bom dia, Luciana, habitualmente se descreve esse fenômeno da seguinte forma: a intenção sugerida dormita nas pessoas em questão, até que se aproxime o momento de executá-la. Então a intenção desperta e move a pessoa para a ação. Vamos ver que item é o 63 aqui. Comparar com Bernheim
novos estudos sobre hipnotismo, sugestão e psicoterapia. Né? Vale lembrar que o Freud inicia no Charcot com a hipnose, em São Petrier, e vai para Nancy com Berheim, que é a sugestão. A diferença da hipnose para a sugestão é que a sugestão ele tocaria levemente o seu analisando e iria sugerir, por exemplo, sugiro que você coma, ou mande que você coma alguma coisa até o nosso encontro amanhã. Vamos voltar aqui. Agora, um pequeno adendo ali. Eu estou tendo o privilégio de participar de participei de um encontro só de um grupo sobre a biografia do Freud pela ótica da Elizabeth Rudinesco, e falava-se no grupo o quanto foi difícil para o Freud, pelo fato de ser judeu, o quanto ele teve dificuldade para iniciar o percurso dele acadêmico, inclusive lecionando, o quanto foi difícil para ele lecionar. Né? Quanto episódios, como o episódio clássico que o pai dele conta para ele sobre o chapéu que cai, e o judeu, e alguém passa insultando o pai dele, e o pai dele, e quando Freud pergunta o que você fez com essa pessoa que insultou você sobre o seu chapéu, ele diz, eu juntei o chapéu e fui embora. Né? Isso é muito emblemático na biografia do Freud, e ficou muito marcado nele essa questão dos judeus serem tidos como escória, digamos assim, naquele período. Vamos voltar aqui. Alguém quer pontuar alguma coisa até esse momento que tenha lhes chamado a atenção? Cristiane? Assim, esse texto, assim, voltando para nós que estuda o texto e tem alguns insights com relação a ele. Aí, por exemplo, os esquecimentos que são intencionais ou não, né? São inconscientes enfim, a partir do momento que você toma consciência desse tipo de esquecimento que é vinculado com associações e tudo, existe a possibilidade de não mais esquecer e estar consciente daquilo que você está fazendo ou não, ou esses fenômenos eles fogem ao controle. Foge ao controle. Foge. Isso eu não dá para a gente. Por isso que a gente fala sobre psicanálise não ser autoconhecimento. É a construção de um saber sobre si. Porque eu existo onde eu não penso. Então, a ideia, sim, é você trazer a consciência. Só o detalhe, até que ponto você irá mantê-la. Já que a questão do inconsciente, ele é uma força que vai mantê-la dentro. Você pode ir reprimindo. Bom dia, Felipe. Bom dia. Então, esse é um ponto bem relevante na teoria pulsional freudiana. Enquanto nós temos um inconsciente que faz uma força para mantê-lo lá, né, a repressão é tentar manter de fora para dentro, enquanto o recalque é de dentro para fora. O recalque tenta manter. Um vem de dentro, o outro vem de fora. Seria mais ou menos isso. Mas eu existo onde eu não penso. Né? Então, eu acredito, parto pela leitura que eu tenho do Freud até hoje, que foge do nosso controle o que nós iremos esquecer ou não. O reprimir, a gente pode reprimir. Aí é um processo mais consciente. A polícia reprime a gente. O analisando se reprime durante a sessão. Eu não vou falar isso. Mas o recalque, ele foge desse controle. Né? Então, compliquei mais ou fez sentido para ti? Não, fez sentido, fez sentido. Ah, inclusive, você comentou agora da questão da polícia, me veio um textinho que o Nietzsche falava muito da psicanálise como um ato
de poder no indivíduo. Queria só que você, eu não sei se eu estou fugindo muito do, Não, do não, aqui assunto, Michel, mas eu fica, achei não, muito interessante. fica tranquila, porque a gente está aqui exatamente para ir debatendo. O livro é um pretexto para a gente falar de psicanálise. Porque assim, quando eu li Nietzsche, na verdade, não foi Nietzsche, não. Deixa eu ver. Foucault. Na verdade, é Foucault. Eu me Agora faz confundi o sentido. nome. É, Foucault, tá? Porque eu falei de Nietzsche, mas Nietzsche eu li antes. Foucault foi quando eu cursei a faculdade de História. A gente lê muito Foucault, né? E aí ele traz essa questão do poder e da crítica da psicanálise como como fala, ele desvalida a questão política dentro da psicanálise. Não sei se Tá, eu nunca li assim Foucault agora com um olhar dentro da psicanálise, eu tá. li com um olhar histórico, agora eu não sei, eu fiquei bem Vamos, não, intrigada com isso. é legal assim, ó, vamos chamar o Foucault, o autor do clássico Vigiar e Punir, vamos chamar o amor-ódio, né? O amor e ódio como sendo a mesma coisa. O Foucault tinha isso pela psicanálise. Ele dizia que a psicanálise era herdeira direta do confessionário católico cristão, né? Porém, vamos pensar a psicanálise aqui. A psicanálise ela não vai punir ninguém, né? Mas é interessante a gente notar que a história ela é muito pautada nessa questão de opressor e oprimido. Sempre vai haver isso. E deixa eu me permitir ir na associação livre e fugir um pouquinho. Quando alguns autores falam do declínio do pai na psicanálise, geralmente na linha lacaniana, a gente tem que lembrar da função pai, porque o patriarcado não está em declínio. A turma do feminismo, ela é, na verdade, a mesma turma da questão, entre aspas, machista. Né? O matriarcado, ele é irmão do patriarcado, porque ambos defendem uma lógica que vai estar sobre o opressor e o oprimido. Né? Então, é muito interessante quando a gente for ler sobre o declínio do nome do pai, na linha lacaniana, que vai nessa ótica opressor e oprimido, que é uma lógica muito clássica que vem do próprio Marx, né? A Sim. mais-valia. Então, a história ela é muito pautada no opressor e no oprimido. A espécie humana há de fazer isso. Porque pensa o seguinte, se todos nós, desculpa cair no Lacan, formos o outrinho, né, dos semelhantes, a gente tem uma anarquia. Olha o que é a clínica do quatro dos irmãos. Se não tem um irmão que se sobressai, a casa cai. Né? O pai e a mãe saiu. Sai os gatos tomam conta. Então, de certa forma, a nossa constituição social ela vai ter muito disso. A psicanálise, enfim, o Foucault ele tem essa sua crítica porque ele flerta muito com esse conceito cristão na psicanálise do confessionário, né? Mas há de convir entre nós aqui que estudamos que é uma leitura de mundo. Pode fazer sentido? Pode. Mas aí vai depender em qual cadeira tu vai querer sentar para fazer essa leitura. Né? Sim. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre tudo isso? Eu divaguei um monte aqui, mas deixei algumas dúvidas para nós irmos elaborando aqui. O que vocês acham? Felipe, queres contribuir aí, meu caro? Te peguei de surpresa. Pode ir devagar. É associação Não, livre. apenas me veio, enquanto eu ainda aguardo a minha Ritalina fazer efeito, é, mas apenas o que me veio na cabeça é que tem um livro chamado Esquecimento do Pai, que é um livro muito pertinente. Agora, deixa eu ver se ele é do Bruce Fink ou eu estou confundindo. Eu acho que não é do Bruce Fink, não. Mas é um livro muito interessante. Ele deixa eu ver aqui. É esse aqui. Na verdade é Jacques André,
e Catherine Chabert. Ele fala exatamente, né, sobre essa questão da queda do patriarcado, né, e dos impactos disso sobre as pessoas. É bem interessante, vale a pena a leitura. Foi o que me veio por associação livre. Não, mas é ótima a tua indicação, tá aqui o livro, ó. Coletânea de artigos é resultado, e é de 2008, ó. Um tema bem pertinente e deve beber um pouquinho na fonte da doutor também. Resultados de debates travados durante o encontro organizados por Catherine Chabert e Jacques André, com o tema O Esquecimento do Pai, ocorrido em 2003, na França. Os artigos apresentados na jornada científica realizada pelo Laboratório de Psicologia Clínica e de Psicopatologia da Universidade de René Descartes, Paris 5, e o Centro de Estudos da Psicopatologia e Psicanálise Universidade de Denis Diderot, Paris 7, são de autoria de Chabert, Pachet, Antonian, Weintrater, Cissot, Lamour, Villa, Dayan, Rosan e o André. Legal, fica a dica. Poxa, e olha só, R$ 21, cara. Pois é, vai Vale ser o bem meu a... próximo da lista aqui, viu, Felipe? Obrigado pela indicação, vai ser meu livro do próximo aqui da fila. Não, É um livro muito interessante. Que bom, obrigado pela dica, Felipe. É extremamente válido para embasar o que a gente fala, porque senão se torna só achismo, né? Então eu retomo mais um pouquinho a nossa leitura e depois a gente vai pontuando mais alguns pontos. Em duas situações de vida, até o leigo se dá conta de que o esquecimento do que concerne às intenções, de modo algum, pode ter a pretensão de ser considerado um fenômeno elementar não suscetível a maiores explicações, mas permite concluir motivos inconfessos. Refiro-me às relações amorosas e ao serviço militar. O amante que faltou a um encontro em vão vai se desculpar com sua dama, dizendo que, infelizmente, se esqueceu por completo. Ela não deixará de lhe responder. Há um ano você não teria esquecido. É que você já não se importa mais comigo. Mesmo que ele se agarrasse à explicação psicológica mencionada acima e quisesse desculpar seu esquecimento por excesso de trabalho, ele só conseguiria que a dama, que se tornou tão perspicaz quanto um médico na psicanálise, lhe respondesse. É curioso que essas perturbações nos negócios nunca aconteceram antes. É claro que a dama também não quer colocar em discussão a possibilidade do esquecimento. Ela apenas acha, e não sem razão, que do esquecimento involuntário se pode extrair mais ou menos a mesma conclusão. Há certo não querer, como oriundo de um pretexto consciente. E aí é um detalhe bem pertinente para nós conversarmos aqui, porque isso é um ponto muito relevante na clínica. Por que você esqueceu isso e não esqueceu aquilo? Por que você sempre lembra disso e você não lembra daquilo? É disso que se trata a psicanálise. Não é só o fato eu esqueci, tá? Mas é o que será? Qual é a intenção que lhe motiva para esquecer justamente isto? Né, a nossa escuta, lembrando ali o livro do Salman Akhtar, chamado A Escuta Psicanalítica, a escuta freudiana é uma escuta da desconfiança. Não desconfiança do caráter, sempre enfatizo isso, mas a desconfiança do sujeito que não sabe que sabe. Né, o nosso querido conceito de Amberwust, o sujeito que não sabe que sabe. Então é disso que nós estamos falando. A começar que agora me veio uma coisa que de um professor meu no mestrado que ele mencionava, que quando ele convidou uns colegas dele, está fazendo mestrado nos Estados Unidos, e ele estava estudando nos Estados Unidos, e um colega dele, ele convidou um colega, não, olha, o que acha? Vamos fazer alguma comida lá em casa e tal, em família. E o cara disse, não. Ele tá, por que não? Porque eu não quero.
norte-americano, ou estadunidense, caso queiram falar assim, pegou e disse, não, eu não quero. Ele disse que aquilo soou tão grosseiro, tão ríspido para ele. Então, mas por que ele só isso? Né? Nós aqui no Brasil, a gente vai pegar e vai dizer, olha, eu tenho um compromisso esse horário, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós iremos gerar N questões. Então é importante também a gente levar em consideração isso, embora a psicanálise leve em consideração um sujeito, mas não dá para a gente negligenciar a questão social que está envolta também. Ferenczi e Winnicott trabalham muito sobre isso. A égide winnicottiana, daquele id mais externo, vem sobre isso. Né? E antes de eu passar a palavra, eu queria só enfatizar um outro ponto, Cristiane, que tu falou que é importante. A psicanálise teve um evento muito significativo em 1949, que era encabeçado pelo psicanalista galês Ernest Jones, também conhecido como psicólogo, o biógrafo oficial do Freud. E foi o Jones, nesse evento de 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, já que havia um envolvimento entre muitos psicanalistas com o nazismo, o Jones vai a público e diz: psicanálise não é política. Psicanálise é do indivíduo. Mas o que estava por trás de todo esse roteiro, segundo muitos autores, entre eles meu professor na PUC, o Endo, Paulo Endo, é exatamente esse quesito de não vamos revelar algumas pessoas que estavam envolvidas com o nazismo, haja vista toda a polêmica e, enfim, atrocidades que a gente viu no nazismo. Alguém quer enfatizar algum ponto? Tá concedida a palavra em ambos os quadradinhos, Felipe. Ok, já que ninguém quer fazer uso da palavra, eu retomo a leitura do meu texto. Isso, deixa eu ver onde que eu parei. Aqui, pronto. De modo semelhante, na situação do serviço militar, despreza-se por questão de princípio, e com todo direito, a diferença entre uma omissão por esquecimento e aquela que decorre da intenção. Ao soldado não é permitido esquecer nada daquilo que lhe exige o serviço militar. Quando ele ainda assim esquece, apesar de conhecer a exigência, isso acontece porque outros motivos contrários aos que o levam a cumprir da exigência militar opõe-se a esta. Um soldado voluntário, por um ano que, diante de uma inspeção, pretende se desculpar por se esquecer de polir seus botões, com certeza receberá punição. Mas essa punição é insignificante em comparação com aquela a que ele se exporia se confessasse a si mesmo e a seus superiores o motivo de sua omissão. Esse serviço miserável de limpeza me é repugnante, por se poupar dessa punição. Por motivo de economia, por assim dizer, ele se serve do esquecimento como pretexto, ou produz como um compromisso. É interessante a gente lembrar o quanto a parte militar é super egóica. E, naturalmente, tudo isso que, de certa forma, recalcado ou reprimido, pode voltar, seja com sintomas, enfim. Certa vez eu atendi um militar, relativamente jovem, 30 anos no máximo ele tinha. E ele contava de um episódio que havia ocorrido quando ele tinha 19 anos. No exército existem veículos chamados de guepardo, que possuem esteiras. E esse guepardo, numa velocidade considerável, fez uma curva e um dos soldados, também um jovem entre 18, 19, talvez 20 anos, cai. Esse guepardo passa por cima desse rapaz. Estamos falando de toneladas. Obviamente, o rapaz não sobreviveu.
O analisando me contava com detalhes até mesmo som do estralar, ou estalar, não sei agora, dos ossos. Ele relata que ouviu até esses sons e que na concepção dele não deve ter sentido nada. Deve ter morrido na hora. O detalhe é que o exército não permite que nenhum de seus soldados conte o que ocorreu aos familiares. Não pode ser dado os detalhes. Então, no velório, sequer estava o corpo do soldado que faleceu, somente vestimentas, porque não sobrou nada, segundo ele, só a roupa. Então, estava lá no o caixão, e um dos outros soldados deu com a língua nos dentes e apontou para ele. Era aquele rapaz que estava com o seu filho, fala para a mãe, aquele rapaz estava com seu filho no momento em que ele faleceu. A mãe, em desespero, vai direto até ele. Diz que ele não sofreu. Eu só quero ter um acalento. Me conta o que aconteceu, me diz que ele não sofreu. E ele, travado, dizendo, eu não posso falar nada. E ela insistia, eu não posso. E daí, durante a sessão, tu via a angústia dele, ele começando a chorar, o tom de voz dele mudava, a cadência de voz mudava, e ele, meio ofegante, diz para mim, eu sou o pior dos seres humanos que eu não posso contar para alguém. A forma que ele me contava parecia um nazista que presenciou em Auschwitz alguma coisa. Eu sou desprezível. Eu deveria ter, eu guardei isso durante mais de uma década, mas eu preciso falar isso. Isso está me consumindo. Isso é pesadelo à noite. E aí, eu peguei o que eu fiz para ele. Enquanto ele vinha com a certeza do registro do imaginário de ele não sofreu, eu sou o pior dos seres humanos, vamos trazer para o simbólico. E eu disse para ele, você tem capacidade de sentir a dor de outra pessoa? A dor da pessoa, você tem essa capacidade? Ele, não tem. Então como você pode dizer que ele não sofreu? Você não pode dizer isso, não acha? O que eu fiz ali? Vamos trazer para o registro do simbólico. Vamos trazer para a dúvida. E daí eu disse para ele, será que tudo que você fez, não falando, é propiciar para essa mãe a dúvida de talvez ele não sentiu, talvez ele sentiu? Será que o benefício da dúvida não era tudo que ela precisava naquele momento? E daí ele pegou e disse, eu não tinha pensado assim. Mas o que foi mais fantástico foi que análise, tempo de ver, tempo de compreender, tempo de concluir. Ele puxa um episódio do início da nossa sessão em que ele diz, o meu primo faleceu num acidente de moto quando tinha 19 anos. A mesma idade do colega dele. Ele puxa e ele diz, o meu primo morreu e disseram para minha tia que ele não havia sofrido. O meu tio estava em pânico, em surto, mas a minha tia, nesse acidente, os médicos disseram para minha tia, sobre esse primo que levou acidente de moto, que ele não teria sofrido. 8 anos depois, a minha tia encontrou o médico que atendeu ele e disse, olha, na verdade o seu filho, ele não morreu na hora do acidente de moto. Era um acidente de moto com uma Kawasaki daquelas de mais de 500 cilindradas e ele bateu muito forte. Os médicos disseram para a mãe que ele morreu na hora do acidente, no mesmo local. E daí foi dizendo, ele não sofreu. 8 anos depois, ela descobre. Por causa de um dos médicos diz, não, ele morreu no hospital. Insuficiência respiratória devido ao choque na caixa torácica. Ele não morreu na hora. Não preciso dizer para vocês que isso desencadeou um surto nessa mãe. Eu não estava com meu filho naquela hora.
Notem que, às vezes, tudo que a gente tem que trabalhar é com o benefício da dúvida. A certeza, muitas vezes, pode ser um desserviço. Na verdade, na maioria das vezes. Para a psicanálise, a gente sempre vai articular no registro do simbólico, no registro de dúvidas, porque dúvidas propiciam possibilidades, enquanto certezas, elas são relativas de cada sujeito. E o animal acomodado dorme, falava o Hegel. Né? Então, enfim, foi assim que encerra a sessão com esse rapaz, em relação a esse episódio militar e essa questão super egóica. Alguém quer pontuar alguma coisa? Não? 3. Michel, eu acho muito interessante, eu até ouvindo você falar, é muito comum ouvir pessoas que você percebe nitidamente, né, que desconectaram, vamos falar termos simples aqui, né, desconectaram a parte, né, assim, dos sentimentos, né, do fato, né, que é uma defesa conhecida, e aí vão relatar episódios de perdas de pessoas, né, e uma característica, isso não está em livros didáticos, mas me lembrou muito você falando, uma das características que eu percebo que é muito comum é que as pessoas deem detalhes sórdidos dos acidentes, né? Então, eu já ouvi isso várias vezes na clínica. E a sensação que dá é que é uma tentativa de se dizer desconectado, né, do trauma ou dos afetos, enfim, né? Mas assim, muito, muito recorrente. E a última vez que eu presenciei isso foi justamente aquele caso que a gente falou em supervisão, né? E ouvindo a adolescente falar da perda do pai, ela dando detalhes, assim, de como o pai ficou após a morte, né? De como o pai morreu, né? Aonde é que caminhão, né, bateu no pai, esmagou o pai, enfim, né, assim, com detalhes anatômicos, assim, né, eu achei bem curioso. E como essa eu já ouvi, isso uma adolescente, né, quer dizer, não é, não, e mulher, né, assim, não era nem ela nem tem uma estrutura muito obsessiva, né, assim, mas claro que ninguém é puro, né, mas ela dá mais para histeria do que para obsessividade, né? O que, aliás, é mais comum em mulheres, né? Não é regra, mas é mais comum. Então, assim, já ouvi isso de ambos os sexos, né? E é impressionante. E me lembrou isso, você falando. É legal também, apresentando o Felipe aqui. O Felipe, ele já atende, acho, 15 anos já, né, Felipe? Então, Isso. tem tão compulsivo atendimentos quanto eu ali. Tem uma rotina diária um tanto quanto intensa. Então, é legal esses casos que tu pode compartilhar aí conosco, até para aumentar o nosso leque de experiências para os momentos que aqueles colegas que ainda não iniciaram. Então, Só, seguindo mais. só Claro, fica à perguntando vontade. a questão, o relato do Felipe agora, e aí me veio na cabeça assim, eu não sei se é um modo, quando uma pessoa relata os pormenores de um acidente que é difícil, né? É também resgatar a intensidade de um sofrimento ou não? Ou vai por um alívio na fala? Porque às vezes também o relatar de maneira pormenorizada não é intensificar o sofrimento? Olha, na verdade, assim, eu entendo o que você está falando, tem bastante mérito, mas o que eu me refiro não é necessariamente um detalhamento dos fatos ocorridos, mas um detalhamento de como a pessoa morreu. Assim, uma coisa que
soaria quase que sádica, sabe? Assim, você relatar, né, que ossos se quebraram, como a pessoa ficou, né, que viu a pessoa depois de morta, porque não, a forma que a pessoa estava era assim, ou assado. Eu acho que a coisa vai um pouco além, né? Eu acho que sim, existe uma intensidade afetiva, né, que busca um alívio, sem dúvida. Aliás, isso sempre na fala, de um jeito ou de outro, mas é uma coisa muito. E sempre assim, são relatos, eu esqueci de comentar, muito desconectados das emoções, né? Eu falei no começo, mas não fiz o link. Então, como se fosse realmente um documentarista, sabe? Assim, uma pessoa fazendo um documentário do que Ele aconteceu. não se põe propriamente na cena. A forma é meio Exato. o William Bonner falando, tu usou esse É, termo outro dia. isso, William Bonner narrando o Jornal Nacional, né? Então, que é bem obsessivo, né? Mas, como eu disse, eu já ouvi isso em pessoas com estrutura histérica predominante, né? Mas é uma forma de você desconectar afeto de discurso, né? Pelo menos uma tentativa de reprimir aí os afetos. Mas isso é bastante interessante na clínica, quando tu vai falando, Felipe, essa tentativa de... muitas vezes tu vai notar no teu analisando uma necessidade de chocar você. Muitas vezes é como se ele quisesse te destruir para ver se tu aguenta ficar. Quando acontece isso, eu lembro sempre do Winnicott, daquela questão da quase a sadicidade da fase sádico-anal ali. Eu quero destruir você, mas se você ficar, aí a gente segue adiante. Aquela mãe que é destruída, mas fica. Ana, por favor. Tá fechado seu microfone, Não, Ana. eu vi. Bom dia, gente. Bom dia, Ana. Assim, pegando aí o gancho da fala do Luiz, né, e pegando o que você falou agora, tem essa questão do chocar, certo? Eu concordo com você, acho que isso é uma questão que a gente vê muito, mas tem uma questão também me parece, que aí eu vou concordar também com o que você falou, e o Luiz, que é a questão de você tentar se desligar. Aonde eu via isso, muitas vezes, na clínica eu já encontrei uma ou duas pessoas falando dessas questões, mas num atendimento que eu faço num projeto social, que está inserida dentro de uma área que é perigosa, e às vezes, quando as pessoas chegam falando de determinadas situações que vivenciaram ou que viram, é como se realmente elas estivessem narrando aquilo como se não afetasse elas. Quando você percebe, no decorrer de outras falas, que aquilo afetou sim. Então, como a sensação e a impressão que eu tenho é que elas querem criar uma camada de proteção contra aquela situação, e se elas falarem disso como se elas não fossem afetadas, é como se elas conseguissem garantir que não são afetadas, embora não há como você garantir isso, porque como o próprio Freud diz, assim, aquilo que te afeta, né? Então, assim, ele vai de alguma maneira, então o que essa pessoa está reprimindo aí na realidade? Ela está tentando reprimir não o episódio em si, mas o que a afetou, como esse episódio lhe afetou, como esse episódio lhe machucou, né? E é uma certa camada de proteção para você conseguir lidar com aquelas questões. E, infelizmente, a gente vive num país... Nós estamos vivendo um momento hoje, que eu acho que não é só uma questão de Brasil, mas é uma questão que a gente vê se alargando em diversos lugares, essa questão da violência. E como esse trauma da violência perpassa, né, as pessoas. Como é que eu vou lidar com esse trauma da violência, né? Eu fui refém num assalto. Eu fui refém num assalto há cerca de uns 10, 12 anos atrás, em meu local de trabalho. E aquela
a reação inicial que eu tive com relação ao episódio foi de tentar fazer com que, não, isso não me afetou. Não, isso não me afetou. Tanto é que no dia seguinte eu fui trabalhar, porque eu tinha a ideia por um lado eu estava certo, que se eu não fosse trabalhar no dia seguinte eu não iria mais, né? Mas, embora no primeiro momento eu negasse que aquilo tinha me afetado, foi o voltar a continuar a trabalhar, eu fui percebendo como eu passei a ficar temerosa. Porque a gente estava na sala, que era um local à noite, que só ficava a nossa equipe trabalhando, e a gente trancava a porta quando... E a pessoa que tinha saído há pouco tempo, que era uma colega, aí quando eu escuto alguém bater na porta, eu pensei que ela tinha esquecido algo. Quando eu abri a porta, ela estava acompanhada de 2 assaltantes, armados, né? E nós fomos colocados como refém. Então, eu precisei depois aceitar que aquilo tinha me afetado e trabalhar o que tinha me afetado e como é que eu ia lidar com aquela situação. Então, assim, a gente cria assim, uma barreira de proteção. Não sei se eu falei demais. Não. Muito pertinente, Ana. Acho que só enfatizou ali o que foi mencionado anteriormente, que o Felipe já tinha nos trazido. Acho que foi bem útil, sim. Muito válido. E aí eu vou ler mais um pouquinho aqui e a gente debate algum ponto, se acharem pertinente. O serviço à mulher, assim como o serviço militar, faz a exigência de que tudo que tem a ver com ele seja imune ao esquecimento. E assim evoca a opinião de que o esquecimento é admissível para coisas sem importância. Enquanto nas coisas importantes, o esquecimento é um sinal de que se quer tratá-las como as sem importância. Portanto, despojas da importância. Vamos ver o 64 aqui, o que fala. Na peça César e Cleópatra, de Bernard Shaw, César, que partiu do Egito, atormentou-se por um tempo com a ideia de que ele ainda tinha planejado algo, de que agora se esqueceu. Finalmente descobre-se de que César tinha se esquecido de se despedir de Cleópatra. Por essa pequena passagem, poder-se-ia ilustrar, aliás, em total contraste com a verdade histórica, quão pouco César se importava com a jovem princesa egípcia. Segundo Ernest Jones, página 488. Então, de fato, não se pode rejeitar aqui o ponto de vista que leva em conta o valor psíquico. Nenhuma pessoa se esquece de executar ações que lhe pareçam importantes, sem se expor à suspeita de estar mentalmente perturbada. Portanto, nossa investigação só pode estender-se ao esquecimento das intenções mais ou menos secundárias. Não vamos considerar nenhuma intenção completamente indiferente, pois, nesse caso, ela não teria formado. Até agora, como nos casos das anteriores perturbações funcionais, compilei casos de omissões por esquecimento que observei em mim mesmo. Procurei esquecê-los e descobri nessa ocasião que, de maneira bem geral, eles podiam ser reconduzidos à interferência de motivos desconhecidos e inconfessados, ou, como se pode dizer, a uma contravontade. Numa série desses casos, eu me encontrava em uma situação semelhante à das relações de serviço sobre a compulsão, Zwang, contra a qual eu ainda não havia desistido inteiramente de me revoltar, de modo que eu me manifestava contra ela por meio do esquecimento. A isso se deve o fato de eu me esquecer com especial facilidade de enviar congratulações para aniversários
comemorações, festas de casamento e promoções. Eu sempre me proponho a isso de novo, e a cada vez me convenço mais de que não vai dar certo para mim. Agora estou prestes a desistir e admitir com consciência os motivos que se opõem a isso. Em uma etapa de transição, há um amigo que me pediu para enviar também, em seu nome, um telegrama de congratulação em determinada data. Antecipei que me esqueceria de ambos, e não foi surpresa que a profecia se realizasse. É que está ligado a experiências dolorosas de vida o fato de eu ser incapaz de expressar simpatia toda vez que essa manifestação resulta necessariamente exagerada, pois a expressão que corresponde à porção insignificante da minha emoção não seria admissível. Desde que reconheci a frequência com que tomei como genuína a pretensa simpatia dos outros, encontro-me em uma sublevação contra essas convenções de compartilhamento de sentimentos, ainda que, por outro lado, eu reconheça sua utilidade. As condolências, nos casos de falecimento, estão excluídas desse tratamento cindido. Quando eu me decido a enviá-las, não deixo de fazê-lo, e quando a minha participação nos sentimentos já não tem mais nada a ver com o dever social. A sua expressão nunca é inibida pelo esquecimento. Pessoal, pontuações, insights, o que vocês me contam? Então, o que eu achei interessante, à medida que eu estou lendo esse texto, é que nessa parte em específico que ele fala que os esquecimentos e o esquecimento intencional, eles são feitos de maneira, no sentido de coisas que não têm importância. E esse não ter importância, esse deslocamento, tem muito a ver com o mecanismo do sonho também, né? Daquilo que se desloca porque é insignificante. Eu não sei se eu estou falando besteira, viu? Você me corrija, por favor. Mas eu achei o mecanismo o mesmo, né? Dá a impressão que o inconsciente de que Freud trata é justamente esse, do deslocamento daquilo que é significativo para o que é pequeno, o que é corriqueiro, o que se passa desapercebido. Pelo menos foi isso, essa impressão que eu tive, porque eu saí de um estudo de interpretação de sonhos eu já tinha lido o Xiste, que aí eu acho que eu vou até ler de novo, porque eu vou ler com outro olhar, e é esse mecanismo, né? Não tem como fugir. É o mesmo mecanismo. Eu estou errada, Michel? Estou sendo muito simplista no uso do mecanismo? Não, eu acredito, tá na minha concepção, a forma que tu estás trazendo, acho que dá para dar um panorama geral de uma forma até uma interpretação segura. Né? Generalizando, realmente a linha freudiana vem muito nessa base. De grandes emoções, a gente tentar simplificá-las para conviver com aquilo, né? Os deslocamentos. Então, haja vista que é interessante o fato do intervalo de tempo, já que tu leu Interpretação dos Sonhos e Psicopatologia da Vida Cotidiana, ela vem na sequência. Então, de certa forma, eu compactuo com a tua ideia geral, sim, de deslocamento, tá? Os colegas, o que gostariam de acrescentar? Alguém gostaria de acrescentar algo? Eu vou dizer uma coisa ousada aqui, Michel, Fique à mas eu vontade. ouso dizer que a psicanálise inteira está em interpretação dos sonhos. Eu acredito que não seria nenhuma gafe, porque o que eu acrescentaria, né, só abriria um pouquinho o leque, mas concordo contigo, a base psicanalítica é na interpretação dos sonhos, não à toa
a grande maioria fala que iniciou a partir dessa obra, né? Tem alguns autores que falam 1897, mas a grande maioria é a interpretação dos sonhos. Que nós podemos ter ali o Freud pré-1914 e temos o Freud pós-1917. Né? Então, a grosso modo, o pilar psicanalítico é o pré-1914. E depois nós temos um F5 ali, uma segunda edição, claro que é meio ousado isso que eu estou falando, ou meio imprudente, mas esses dois Freuds são no cerne da interpretação dos sonhos. Pessoal, obrigado pela parceria de todos e seguimos na próxima sexta-feira e no grupo com indicações, enfim. Rendeu hoje algumas conversas como trauma, por exemplo, que eu já separei alguns artigos científicos aqui sobre e que, na medida, ao decorrer da semana, eu vou compartilhando com os colegas. Tá? Inclusive tem um que me chamou muita atenção, o sonho de Primo Levi, a psicanálise muito sobre a ótica do Primo Levi. Então tá. Obrigada, Michel. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada, Obrigado, Michel. Michel. Obrigada, Tchau, Felipe, tchau. pelas contribuições. Obrigada, Cristina.